E a lição de hoje tem o tema O Encontro com Deus. Texto do dia. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou e disse-lhes: Que diz meu Senhor ao seu servo? Josué, capítulo 5, versículo 15. A síntese diz assim: Ninguém tem um encontro com Deus e permanece da mesma maneira. Texto bíblico. E sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou seus olhos e olhou. E eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se a Josué, e ele lhe disse: És tu um dos nossos ou um dos nossos inimigos? E disse ele: Não, mas eu agora como príncipe do Senhor dos Exércitos. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto, e o adorou, e disse-lhes: Que diz meu Senhor ao seu servo? Então disse o príncipe do exército, o Senhor a Josué: Descalça os seus sapatos dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez assim Josué. Josué, capítulo 5, versículo 13 ao 15. Percebemos que encontros com Deus são sempre marcantes. E Josué agora, nesse episódio dessa lição, terá um encontro que marcará a sua vida para sempre. Um encontro com Deus. Então, de antemão, já aprendemos que encontro com Deus são marcantes e fazem-nos com que a gente venha ter um novo sentido para a vida. Então, esse momento foi um momento muito interessante na vida de Josué. Um guerreiro de Deus, pronto para uma batalha, mas mal imaginava ele que teria um encontro com o Criador do universo, um anjo da parte de Deus. Tópico 1. Antessala da batalha. Diante da responsabilidade histórica de fazer uma das maiores de todas as guerras, Josué se retirou sozinho, certamente para refletir, orar e estabelecer estratégias. Nesse momento, um príncipe do Senhor dos Exércitos aparece a Josué com uma espada desembainhada. A espada desembainhada era uma demonstração de que havia chegado o tempo do juízo sobre os cananitas. Então a cena que vemos aqui é Josué ali próximo a Jericó. Ele tem uma visão de um anjo do Senhor com a espada desembainhada, significando que o povo cananeu tinha chegado ao seu ponto final. A misericórdia de Deus chegou ao fim para aquele povo, e seria aquele povo entregue nas mãos de Josué e de todo o povo hebreu, que agora ganharia a terra prometida. A gente percebe também, irmãos, que às vezes muitas pessoas falam, como é que pode Deus destruir uma nação dessa forma que o povo cananeu foi destruído? Mas quando você começa a ler as histórias, começa a adentrar no que acontecia naquele povo ali, isso eram coisas horríveis. Era um povo que sacrificavam crianças, assassinavam, coisas tremendas, ruins aconteciam naquele lugar ali. Então tem certas coisas que Deus tem que exterminar pela raiz, porque senão será um câncer para o mundo. Foi isso que aconteceu. Na sequência do texto, os cananitas continuavam sacrificando crianças, adorando astros celestes e animais, praticando feitiçarias, bem como praticando toda sorte de impiedade e buscando a destruição dos hebreus. A medida da injustiça dos amorreus tinha se completado e Deus faria algo a respeito. Pois então o juízo de Deus tinha chegado para aquela nação. O anjo do Senhor com a espada desembainhada significava juízo para aquela nação. Uma nação que brincou demais com Deus e teve o seu tempo decretado, teve o seu fim. E podemos falar mais aqui. Ponto 2. Josué visita o lugar da batalha. Conhecer o campo de guerra é uma necessidade para quem está no comando. Por isso Josué saiu do acampamento em Gigal e deslocou-se até o pé de Jericó. Ele deveria andar por toda aquela terra, pois onde se colocasse os seus pés, o Senhor lhe entregaria o lugar. Vemos com isso que uma batalha exige ações coordenadas, e por isso que em nossas lutas Deus nos deixa responsável por algumas ações. Ou seja, Josué, aquilo que aprendemos na lição passada, Josué sai de Gigal, depois que o povo faz o concerto novamente com Deus, da circuncisão,
Páscoa. E agora Josué se retira daquele lugar e vai ao pé de Jericó, analisar, ver, porque um guerreiro de Deus, ele analisa antes de entrar em ação. Ele busca estratégias. Por mais que Deus já tinha decretado a vitória para Josué e o povo de Israel, Josué achou por bem ir analisar aquele lugar. Ir olhar, fazer estratégias para que ele pudesse também traçar estratégias que viessem ajudar o povo de Deus. O que podemos falar mais aqui? Eu aprendo uma coisa, que Deus dá a vitória ao crente, ao cristão, ao ser humano, mas temos nossas responsabilidades. Nossas responsabilidades é orar, jejuar, se preparar, estar pronto para quando a guerra, para quando o problema, para quando chegar o dia da batalha, a gente ter munições que venham nos dar escape nas horas que vamos precisar. E é assim que Josué fez, mostrando a todos nós que devemos estar preparados e se preparar para momentos como esse. Josué busca uma visão estratégica. Josué estava convicto de que deveria dar o seu melhor, esforçar-se como se tudo dependesse dele, mas confiava no sucesso da sua empreitada. Ele dependia exclusivamente do Senhor. Ou seja, Josué sabia da sua responsabilidade. Era o guerreiro de Deus, era o homem que estava no lugar de Moisés. Estavam muito próximo de entrar na Terra Prometida, mas precisavam estar bem com Deus para que isso acontecesse. Então, Josué, sabendo disso, ele busca se preparar, mas confiando exclusivamente no Deus de Israel. O que podemos falar mais aqui? Josué, então, vai ao pé de Jericó e analisa aquele lugar. Ele analisa as dificuldades que eles vão enfrentar, ele analisa os percalços, ele analisa os caminhos, as dificuldades, os gigantes, os problemas. É como se ele pegasse uma agenda e anotasse tudo o que eles iriam passar. Um servo de Deus pronto para uma batalha, mas também pronto para saber o que ele vai enfrentar e como ele vai enfrentar. O que podemos mais falar aqui? Aí vem uma pergunta bem interessante para nós. Se Deus tinha prometido dar vitória, por que se preocupar com a estratégia? Ou seja, se Deus te prometeu dar uma vitória, não apenas espere a vitória chegar, mas esteja pronto para receber essa vitória. Quantas pessoas querem as bênçãos de Deus, mas não estão preparadas para as bênçãos de Deus? Quantas pessoas querem até ganhar, Deus não me dá um transporte, não me dá um carro, não me abençoa com a moto, mas nem a carteira a pessoa se interessa para tirar. Ou seja, Deus quer abençoar o seu povo, mas o seu povo tem que estar pronto para a bênção. Então, é mais ou menos por esse caminho. Tópico 2. Deus se revela a Josué. Então, Josué está ali, naquele lugar, ao pé de Jericó, analisando estratégias para ganhar, para dar a vitória ao povo de Deus. E, de repente, acontece algo extraordinário, que vamos ler agora. O Senhor dos Exércitos aparece a Josué. Para Moisés, em Êxodo 3, Deus apresenta-se como um eu sou que sou. Agora ele se declara por intermédio do seu anjo como o Deus Todo-Poderoso na guerra. Na verdade, eu sou o que sou indica que o nosso Deus será o que for necessário que ele seja. Inclusive, o Senhor irresistível e poderoso na guerra. Dentre tantos outros títulos mencionados nas Escrituras, a denominação Senhor dos Exércitos, por exemplo, seria utilizada frequentemente por muitos profetas. Ou seja, Josué está naquele lugar analisando a Jericó por completo, e de repente um anjo da parte do Senhor se aparece a Josué com uma espada desembainhada. Imagine aí como é que ficou Josué naquele momento, ver aquele anjo, aquele ser poderoso com uma espada perto de Deus. Ponto 2. Josué, ao ver o príncipe do exército com a espada na mão, da mesma forma como Moisés agira ao ver a sarça ardendo, aproximou-se daquele ser singularmente maravilhoso, mesmo sem saber quem era.
pois Josué certamente tinha o desejo de ter experiências com o Senhor. Mas o que ele não sabia é que seria naquele momento. Algo extraordinário aparece a Josué. O príncipe, o Senhor dos Exércitos, aparece a ele. E mal sabia ele que era exatamente naquele momento que ele teria um encontro marcante com o Senhor. Verdadeiros adoradores têm que estar prontos para reconhecer verdadeiros momentos que Deus se manifesta. Temos que estar prontos para entender esse momento. É um momento que Deus se manifesta para nós de maneiras poderosas, de maneiras extraordinárias. E Josué fica meio assim porque até então não tinha entendido muito bem o que estava acontecendo naquele lugar. Um tempo marcado pela espada. Para Moisés, Deus aparece naquela sarça ardente e fala para Moisés tirar as sandálias dos seus pés, porque o lugar que ele estava era santo. Para Josué, é bem parecido, porque o anjo manda ele também tirar os sapatos. Mas quando a gente começa a analisar esses dois ensinamentos, a gente começa a entender que aonde Deus está, tem que haver reverência. E naquele momento Deus apareceu para Josué naquela forma de anjo de juízo, o Senhor dos Exércitos, com a espada na mão. E era necessário que eles tirassem, que no caso de Josué, tirassem os sapatos, porque era uma forma de adoração também, mas de honrar, de respeitar a presença daquele ser poderoso que estava ali. O que podemos falar mais aqui? Ok. Deus fala a Josué. Falta de discernimento espiritual. Por quê? Olha o que diz. Josué perguntou com certa ousadia ao príncipe do Senhor: és tu um dos nossos inimigos? O servo do Senhor visitava frequentemente a tenda da congregação com Moisés. Atravessou o Mar Vermelho, o Rio Jordão, presenciou as pragas do Egito e os milagres do deserto. Viu o Monte Sinai fumegar pela presença divina, mas ainda assim não conseguia identificar o anjo da parte do Senhor. Ou seja, Josué tinha visto várias coisas, porque ele andou com Moisés. Ele viu o mar se abrir, ele viu coisa extraordinária. Deus usou ele já muitas vezes, mas agora ele não percebe quem é que estava ali. E ele faz até uma pergunta meio complicada. Ele diz: é tu um dos nossos ou um dos nossos inimigos? Ele não percebeu a presença do eterno Deus. Josué, o adorador. Segundo a Bíblia de Estudos Pentecostais, Josué teve aos pés de Jericó a confirmação da presença de Deus e do seu exército celestial. Nas muitas batalhas que ele e o seu povo teria de enfrentar, nós não estamos sozinhos em nossas batalhas, pois Deus e os seus anjos lutam em nosso favor. Josué, depois de reconhecer a presença do Senhor, o adora. A adoração é um gesto de gratidão, de reconhecimento de quem Deus é e do que pode fazer em nosso favor. Então, quando cai a ficha em Josué, ele reconhece que ali é um ser maravilhoso, é a presença de Deus. Ele o adora. Ou seja, que possamos reconhecer, irmãos, aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. É o famoso dom que às vezes é meio que esquecido, que é o dom do discernimento espiritual. É de saber que discernir, sim, aquilo que é Deus que coloca para nós, que é o inimigo que coloca para nós. Então, muitos jovens às vezes acabam se perdendo por coisas que bastava apenas eles orar, pedir um direcionamento de Deus, pedir para que Deus iluminasse a sua mente, e aí eles acabam se frustrando porque não é aquilo que Deus preparou para eles, e eles, por causa do seu olhar, por acharem bonito, por acharem prazeroso, foram de encontro àquilo ou isso e acabaram se frustrando. Mas peça a Deus discernimento espiritual, peça a Deus para lhe dar olhos espirituais para que você possa compreender aquilo que é de Deus e aquilo que é do inimigo. E Josué, no final das contas, percebeu que aquilo não era inimigo, era sim o Deus dos exércitos. E acontece
E no final do texto aqui, terceiro ponto, o Senhor dos Exércitos pede para ele tirar as sandálias dos pés para mostrar reverência. Temos que ter reverência ao nosso Deus, temos que ter respeito pela obra do nosso Senhor Jesus Cristo. E é muito interessante para que possamos ter o conhecimento de que Deus tem coisas extraordinárias para fazer em nossas vidas, mas temos que ter reverência diante do altar de Jesus, respeito por aquilo que Ele fez em nossas vidas, honrar o seu nome, e são coisas necessárias para um cristão. A santificação, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, é a vontade de Deus para seu povo. Ser santo significa ser consagrado, separado do mundo, a fim de ter comunhão com Deus. Então, santificação. Sem santificação, irmãos, não podemos caminhar. E é isso que Deus queria do povo, queria de Josué, queria de todos. Que estivessem prontos, não apenas para uma batalha, mas que estivessem prontos, sim, para estar na presença do nosso Deus. A presença de Deus santifica qualquer ambiente emergindo, daí a necessidade de lhe prestar reverência, representado no ato de tirar as sandálias dos pés. Então, qualquer lugar que Deus está, irmão, significa que ali há santidade, pureza. Porque a presença de Deus, ela traz pureza, ela traz honra para aquilo que ela chega a alumiar. Deus é tão santo, que até nisso Ele quer reverência. Então tenhamos reverência ao nosso Deus. Para finalizarmos, todo líder precisa, antes de começar qualquer empreendimento de fé, ter um encontro marcante com Deus. Moisés e Josué desfrutaram dessa experiência e no final de suas histórias ficou evidente como vale a pena investir tempo na presença do Senhor. Nesses momentos de revelação, eles absorveram a visão correta de suas responsabilidades. Deveriam se esforçar para serem coadjuvantes e Deus, o protagonista das conquistas e vitórias do povo. Então, irmãos, estamos numa trajetória da história do povo hebreu e Josué está há pouco tempo de conquistar a terra prometida, a terra de Canaã. Mas ele muito sabiamente vai ao pé de Jericó analisar todo aquele lugar, analisar tudo ali que tinha para ele fazer. E nesse mesmo lugar, ao pé de Jericó, Deus se mostra para Josué, mostrando para ele que ele é o Senhor dos exércitos e que traria juízo ao povo cananeu. A espada desembainhada significa juízo. O juízo de Deus estava chegando para aquele povo. E para Josué, aquele anjo não era inimigo, era o próprio Deus ali, se apresentando a Josué, dizendo que ele seria com Josué, que a vitória era do povo de Israel. E aprendemos também, irmãos, que a gente tem que estar pronto para a batalha, pronto para a guerra. Guerras espirituais que estamos vivendo nesses últimos tempos. O nosso Deus se apresenta a nós com a palavra de esperança, de que tudo que está passando vai passar, que vai chegar dias bons, dias alegres, dias felizes. Mas temos que estar prontos, como Josué, guerreiros de Deus, prontos para a batalha. Às vezes podemos até, por algum motivo, achar que perdemos a batalha, ou não está dando certo aquele projeto, aquele plano. Mas uma coisa Deus fala para nós: a guerra só acaba quando Jesus, o nosso Senhor, diz que acabou. Então, enquanto não acabar, estejamos prontos, preparados, porque Deus, sim, já nos entregou a vitória. E daqui a pouquinho, irmãos, estaremos em Canaã, exaltando e glorificando ao nosso Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida, sua casa, sua família, e que toda a juventude do Senhor esteja apta, pronta para a guerra. Guerras que chegarão, guerras que serão vencidas, batalhas que começarão, mas guerras que terão a vitória dada ao seu povo, o povo de Deus. Que Deus possa abençoar a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Amém.